Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje, você vai ouvir 5 histórias que vão te deixar arrepiado. Imagine ver um homem de terno branco vagando pela sua casa, ouvir batidas misteriosas vindas de um armário, e presenciar crianças rindo de algo que ninguém mais pode ver. E se essas aparições fossem mais do que apenas imaginação? Vamos explorar os encontros assustadores que minha família teve com o sobrenatural. Prepare-se para histórias reais que vão desafiar a sua coragem e te deixar pensando se há mais do que os olhos podem ver. Guitarra assombrada. Tudo começou em abril do ano passado, 2002. Tenho 15 anos e toco guitarra há mais ou menos 2 anos e meio, e o que aconteceu foi o seguinte: um amigo meu veio dormir aqui em casa uma noite. Era umas 22 horas e nós estávamos no meu quarto escutando música e conversando. Conversa vai, conversa vem, e nós começamos a falar sobre os nossos ídolos que já faleceram. Eu sempre deixei minha guitarra ao lado do guarda-roupa, em cima do amplificador. O meu quarto é grande, então ela fica um pouco longe da minha cama, onde eu e esse amigo estávamos sentados. De repente, a guitarra começou a tocar uns acordes. Como estávamos de costas para ela, nos viramos assustados e ficamos olhando. Aquilo durou uns 5 segundos e depois parou. Eu olhei para o Renato, amigo, e ele me disse: "Vamos sair daqui." Nós saímos correndo feito 2 loucos e paramos na sala. Eu liguei a luz e a TV. Depois de nos acalmarmos um pouco, começamos a conversar. Queríamos achar alguma explicação para o que tinha acabado de acontecer, mas não conseguíamos pensar em nada. Depois do susto, resolvemos retornar ao quarto. Entramos e ficamos olhando para ver se tocaria de novo. Como nada aconteceu, ligamos a TV, e mais ou menos 20 minutos depois a guitarra começou a tocar novamente. Quando eu levantei da cama para correr, o Rê disse: "Não, escuta. Tá reconhecendo esse som?" Prestei atenção, e quando percebi do que se tratava, fiquei sem saber o que falar ou fazer. Esse durou mais do que o outro, foram cerca de 15 segundos. O que tocou era o começo de uma música de uma banda bastante conhecida. Mas o que mais nos assustou foi que isso aconteceu exatamente no dia do aniversário do primeiro guitarrista dessa banda, dia 23, que morreu há 13 anos. Eu disse pro Rê: "Será que..." Ele me interrompeu: "Não duvido nada." Contamos para nossos pais e amigos e adivinhem, ninguém acreditou, é claro. Até que uma noite, passado exatamente um mês que aquilo aconteceu, dia 23 de maio, eu estava no estúdio com os amigos ensaiando. Demos uma pausa e eu deixei a guitarra encostada na parede. O cabo estava conectado no amplificador. Eu e meus amigos estávamos conversando quando novamente ela tocou, só que dessa vez foi um som diferente. Ficamos olhando para ela, até que parou, não durou mais que 5 segundos. Eu falei: "Vocês ouviram isso?" E todos balançaram a cabeça afirmativamente, assustadíssimos. Um dos meus amigos ficou pálido e disse: "É ele. Olhem, é ele." Nós olhávamos e não víamos nada. Aí eu perguntei: "Quem, Rafa? Quem tá ali?" Mas antes que ele pudesse responder, eu senti uma respiração no meu pescoço, o que me fez arrepiar toda. Eu olhei para o Rafa e parecia que ele estava olhando para mim, mas na verdade, estava olhando para cima do meu ombro direito. Ele estava muito assustado, e todos os guris me olhavam e perguntavam para o Rafa o que ele estava vendo, mas ele não respondia. Parecia que estava hipnotizado. Mas o que aconteceu em seguida foi o que mais me apavorou. Uma voz masculina sussurrou no meu ouvido: "Love Beats", como se quisesse que eu tocasse ela. Eu quase borrei a calça. Assim que esse espírito falou isso, o Rafa meio que saiu de transe. Tenho certeza de que ele também ouviu, porque ele falou: "De jeito nenhum, eu vou embora." Ele saiu correndo. Eu e meus amigos arrumamos as coisas. Nenhum deles queria chegar perto da guitarra. Eu a peguei, e saímos de lá correndo também. Conseguimos alcançar o Rafa e perguntamos quem estava no estúdio e ele confirmou as minhas suspeitas.
Era o falecido guitarrista daquela banda. Enquanto voltávamos para casa a pé, eu contei para os guris o que tinha acontecido, e eles me olharam com uma cara de espanto. Contei para meus pais. Dessa vez meus amigos confirmaram, e minha mãe pediu que eu desse um fim na guitarra. Mas eu não fiz isso, continuei com ela. A história se espalhou e hoje, já passado um ano e pouco, todo mundo me pergunta se essa história é verdadeira. O pessoal da minha escola me conhece como a dona da guitarra assombrada. E não pensem que parou por aí. No dia 23 de cada mês ela toca algum acorde e eu sinto a mesma respiração no meu pescoço. Mas agora eu também sinto como se alguém me abraçasse. E quando isso acontece, eu sinto uma paz, um conforto muito grande, e é um abraço quentinho. Havia algo no porão. Cuidado onde você visita. Os portais para o além podem estar onde menos se espera. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também achava que se algum dia eu encontrasse um, não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. Essa história é um pouco longa, mas cada palavra é verdadeira. Era o verão de 1996. E eu tinha acabado de terminar o colegial. Era um dia ensolarado, e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas que não são muito usadas, que são quase abandonadas, que rodeiam a nossa cidade. Isso era algo normal, já que não se tinha muita coisa para fazer na nossa pequena cidade. Eu estava dirigindo e os meus amigos Rafael e Jair estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo e apenas dirigir. Eu sempre dizia, se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Era fácil se perder, pois a maioria das estradas não tinha nem placas, não que eu me importasse com isso. Depois de mais ou menos uma hora, nós estávamos bem afastados da cidade em uma comprida e fina estrada de terra com campos que iam até além da visão, dos dois lados. Após alguns minutos na estrada, nós vimos uma casa de fazenda de 2 andares, sozinha naquela imensidão toda, a uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto e quase não dava para ver a via de entrada. Eu estava curioso, então dirigi até ela, já que parecia abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer. Enquanto eu ia chegando mais perto da casa, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase intacta, e a porta estava pregada com tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas das janelas estavam inteiras, e as folhas de madeira estavam com a tinta branca já toda lascada. O meu amigo Jair falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, que era meio tétrica, então eu sugeri que a gente entrasse para dar uma olhada. Eu me considero um homem corajoso. Cresci como filho de um respeitado oficial do exército e agora condecorado oficial da polícia da cidade. Fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e que há uma explicação lógica para tudo. Só que tudo isso estava para ir água abaixo. Levou cerca de uns 10 minutos para convencer os meus amigos a entrarem na casa. Era cerca de 4 horas da tarde e o sol ainda brilhava forte. Finalmente todos nós criamos coragem e fomos em direção à porta de trás. Foi só encostar na porta que ela abriu completamente. Era a casa nos dando as boas-vindas. Foi só entrarmos que eu senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais grosso. Era quase como se o ar pegasse você. A porta de trás abria para um curto corredor. O corredor abria para uma cozinha à direita, e à esquerda tinha uma porta. Ela estava posicionada de um jeito que você tinha que passar por ela para poder abri-la, pois ela fechava o corredor se fosse aberta. Quando todos nós passamos a porta, eu a abri, e tinha um escuro porão atrás dela. Eu pensei que estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão, mas tinha algo mais de estranho sobre ele. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do 3º degrau de cima para baixo. Era escuro, porque não tinha janelas nele, e eu não conseguia ver o chão, parecia que não tinha fundo.
Eu não dei muita importância para ele na hora, então fechei a porta firmemente, um fato importante para ser lembrado. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abria para a esquerda para a sala da frente, nós notamos algo mais de estranho na casa. Estava totalmente mobiliado. Mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Meus amigos insistiram para ir embora falando que tinha gente morando lá ainda. Eu falei que tinha muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Outro fato importante. Eles estavam com uma sensação ruim, mas eu estava curioso, então eu falei que iríamos embora assim que víssemos o segundo andar. Foi então que a coisa ficou estranha. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e acabamos em um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, com 3 fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Este quarto estava na ponta da frente da casa e estava bem iluminado por 2 janelas grandes. Não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro, e tinha um buraco no chão ao lado dele. Era do tamanho de um pneu de carro, e dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu cuidadosamente me ajoelhei para ver através dele, e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar, e eu fiquei com esse sentimento terrível de que não estava sozinho. Então eu ouvi esse som que eu nunca vou esquecer, vindo do pé da escada, e só de lembrar agora, minha pele arrepia toda. Primeiro começou com um som estranho de bocejo e foi se transformando, é meio difícil de explicar, numa espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto. Minhas mãos e meus pés gelaram, e meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Durou por cerca de uns 5 segundos, e então parou, ecoando pela casa. O medo que cresceu em mim me fez levantar e sair correndo para fora daquele quarto mais rápido que um raio. Quando eu saí, dei de cara com os meus 2 amigos que, pelo olhar nos rostos deles, ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escadaria abaixo e quando chegamos no andar de baixo, eu notei algo que gelou meu sangue. As pegadas que nós tínhamos feito na poeira tinham sido limpas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. Começou ou acabou no pé da escada e seguia o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás, só que não ia até a porta. Ia até, e passava, a porta do porão que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas de medo e relutante em alcançar e fechar a porta que estava bloqueando a nossa única e tão necessária saída. Enquanto eu esticava a mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar lá para dentro. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado enquanto fechava a maldita porta do porão e saía correndo pela porta de trás da casa. Eu nunca parei para ver se os meus amigos estavam atrás de mim. Tudo que eu podia pensar era que o meu carro não ia pegar, como nos filmes de terror. Mas ele pegou de primeira, e assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro dele, eu voei de lá como se as nossas vidas dependessem disso. E até onde eu sabia, as nossas vidas dependiam disso. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta à cidade, e durante toda a viagem, não mais do que 5 palavras saíram da boca de ninguém. Nós raramente falamos sobre isso, mesmo agora. Eu contei para algumas pessoas aqui e ali ao passar dos anos, e ninguém realmente acredita em mim. Alguns amigos tentaram me fazer levá-los para o lugar e mostrar a casa, mas eu acho que não poderia encontrar a casa de novo mesmo se eu quisesse. Não que eu queira encontrar a casa, nem pensar nisso. Histórias do vovô. Há alguns anos, eu me sentei na varanda da casa do meu avô, onde ele se encontrava. Eu pedi para ele me contar uma história de fantasma. Ele falou que me contaria 2 e que as 2 eram verdadeiras. Algum tempo depois, o meu avô faleceu, então, em sua homenagem, eu vou contar as 2 histórias para vocês. História 1. A mãe do meu avô tinha só 9 anos quando isso aconteceu com ela, então foi lá por volta de 1870.
Para voltar da escola, ela tinha que passar perto de uma grande floresta. A mãe dela sempre ia pegá-la na escola. Um dia, quando elas estavam voltando da escola, viram uma mulher bem estranha do lado da estrada. Ela estava berrando e xingando a si mesma. Um pouco depois, ela pulou em uma árvore e começou a subir. Quando ela estava no topo da árvore, começou a gritar: "Eu vou pegar vocês duas." Então, ela começou a pular de galho em galho, passando de uma árvore para a outra. Isso assustou tanto as duas que elas voltaram correndo para casa. Quando chegaram lá, trancaram toda a casa e se esconderam no quarto. Elas acabaram dormindo lá dentro, com medo de sair. Quando acordaram, a mãe da minha bisavó pegou uma espingarda que eles tinham no quarto e foi ver o resto da casa. Quando chegou na lavanderia, encontrou uma janela quebrada. No meio do chão da lavanderia, havia uma espécie de ninho feito com as roupas sujas deles. A mulher louca tinha dormido ali o dia inteiro. História 2. A minha bisavó já era um pouco mais velha quando isso aconteceu. Ela estava no milharal que tinha na casa dela, colhendo milho, quando decidiu dar uma parada para descansar. O milharal tinha uma trilha em forma de Y que passava pelo meio dele, e os vizinhos tinham o costume de passar por ela para cortar caminho. Ela estava perto da trilha quando viu uma figura se movendo na direção dela. Quando a figura chegou mais perto, ela viu que era o irmão dela. Ela gritou para ele de onde estava: "Oi, César." Ele sorriu para ela e seguiu o caminho dele. Depois de um tempo, ela voltou para casa e resolveu ver a correspondência, que ninguém via havia já um tempo. No fundo da pilha de cartas, encontrou uma que já tinha mais de uma semana. Ela abriu e leu somente a primeira linha: "Senhora Cristina, sinto em lhe informar que o seu irmão César faleceu há alguns dias atrás." Homem bobo. Teriam as crianças algum dom especial que permitiria que elas vissem criaturas do além? Se não, como então explicar os inúmeros relatos de crianças que dizem ter visto pessoas que já partiram, bem como também criaturas bizarras em seus quartos? Seria apenas imaginação desses pequeninos, ou haveria algo a mais em suas visões? Há um tempo atrás, eu estava tomando conta dos meus 2 primos para os meus tios. Um deles tinha 3 anos e o outro, 1 ano de idade. E foi aí que tudo aconteceu. Nós estávamos tomando o café da manhã, e então o meu primo de 3 anos olhou para o outro lado da sala e começou a rir histericamente. Eu perguntei: "Por que você está rindo tanto? O que é tão engraçado?" E ele só apontava para o outro lado da sala. Então eu falei: "Levanta e me mostra." Então ele andou até o outro lado da sala e ficou em pé do lado do sofá. Ele apontou para cima, para a parede vazia. Eu olhei e falei: "O que é?" "Eu não estou vendo nada." Então ele falou: "É o homem bobo." Eu olhei para ele e para a parede. Não tinha nada lá, mas ele continuava rindo histericamente. Então eu falei para ele voltar para a mesa e comer. O tempo inteiro enquanto ele comia, ele continuava a rir e a olhar para a parede, para o homem bobo. Depois de um tempo, ele falou: "O homem bobo foi embora." Eu perguntei para ele como o homem parecia e ele falou: "Ele voa", e apontou para o teto. 2 noites depois, os meus avós foram jantar na casa dos meus tios. Enquanto eles estavam comendo, o meu primo de 3 anos começou a rir de novo. O meu avô pediu para ele mostrar o que ele achava tão engraçado. De novo ele foi até o sofá e apontou para a parede. Os meus tios ficaram surpresos, já que eu tinha contado a história toda para eles, e agora eles estavam vendo exatamente o que eu tinha contado. Algum tempo depois, os meus tios arranjaram uma babá. Ela tinha uma filha de 10 meses. Ela contou que um dia levou a filha junto, e quando ela chegou na sala da casa, a filha dela olhava para o mesmo lugar que o meu priminho olhava, e ficava rindo também. Eu fiquei completamente sem reação depois que ela me falou isso, já que ninguém tinha contado essa história para ela. O meu filho às vezes vinha para o meu quarto, quando tinha uns 2 anos, e ficava no escuro, sem nada para ver. E ele também ficava rindo descontrolado.
Não havia nada nem um pouco engraçado lá no escuro. Nessa época, o meu filho olhava para as fotografias da família e conhecidos, e eu nunca vi ele reagir para essas fotos do mesmo jeito que ele reagia para a foto do meu avô que já tinha falecido, e que nunca conheceu ele, em pessoa. Recordando o que aconteceu, eu fiquei imaginando se o homem bobo que o meu priminho dizia que via, poderia ser o meu avô. Eu acho que sim. Eu acredito que há espíritos que as crianças possam vê-los, e que também as pessoas que partiram voltam para ver aqueles que eram importantes para eles em vida. Será? Homem de terno branco. Quando meu avô comprou a casa em que ele vive agora, ela estava bem ruinzinha. Ele demorou meses para reformá-la e deixá-la arrumadinha do jeito que eles queriam e está agora. Quando ele e minha avó moravam nessa casa, de vez em quando, eles viam um homem em um terno branco que simplesmente andava calmamente pela casa, geralmente no andar de cima, nos quartos, como se fosse a rotina normal dele. O meu avô ficava realmente assustado, mas nunca fez nada com relação a isso. Até que um dia, quando ele e a minha avó estavam no andar de baixo assistindo televisão, ao invés de aparecer o homem de branco, eles começaram a ouvir batidas que vinham do armário que tinha debaixo da escada. Bam bam bam. Era tudo que eles ouviam enquanto assistiam à TV. Aquilo estava realmente incomodando. Quem é que não se incomodaria? Então meu avô se levantou e berrou o mais alto que podia. O que em nome de Deus você quer? Se for a minha vida, vem logo e acaba com ela. Mas se não for, vai embora e nos deixe em paz. Depois do meu avô dizer aquilo, daquele dia em diante, eles nunca mais ouviram as batidas ou foram visitados pelo homem de branco. Mas ficaram imaginando quem seria aquele homem de terno branco que vagava pela sua casa e o que ele estaria querendo ali. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é: homem, comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.